É, uma coisa que eu acho importante aqui é explicar o evangelho do dia. Porque às vezes a gente tem uma noção errada das coisas. Na época que Jesus vivia, existia nas portas de Jerusalém um lugar que chamava fundo de agulha, buraco da agulha, sabe? Aquilo ali era o seguinte: toda pessoa que era chefe de uma caravana, que geralmente eram pessoas ricas, passava por aquele lugar, não cabia nada, só cabia ele. Não podia levar nada. E o camelo passava pela porta, grande, larga, porque ali os cobradores de impostos não podiam fazer sinal, não podia nada, né? Então ali eles estavam para cobrar os impostos. Então tinha a porta que passava os camelos e a porta que passava o dono dos camelos. Aí, eu não sei se vocês notaram que no evangelho de hoje Jesus fala assim, que é mais fácil um rico. Aí as ricas. Tinha mulher rica naquela época. Será que Jesus dava preferência aos homens? É porque geralmente o chefe dos camelistas, o chefe daquelas pessoas que estavam naquelas caravanas, eram homens, nunca eram mulheres. E eram pessoas de posse. Então, Pedro tinha falado com Jesus, mas quem é que pode se salvar? Porque Jesus falou assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, quer dizer, aquela porta, do que um rico entrar no reino dos céus. Poxa, Jesus está contra os ricos, não é nada disso. E nem das ricas. O que Jesus queria dizer é o seguinte, naquela época, a graça de Deus estava vinculada diretamente às pessoas que ganhavam, que eram donas de caravanas de camelos, donas de vinhas, donas de cabras. Aquelas pessoas eram consideradas na graça de Deus. Então Jesus, ele falou aquilo para a pessoa da época, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, quer dizer, é mais fácil um camelo passar por aquele buraco do que um rico, quer dizer, essas pessoas que estão achando que está com a graça de Deus, entrar no reino de Deus. Então a explicação é muito simples, desde que você entenda o que Jesus queria dizer. Ele não estava condenando o rico, não estava condenando o rico, não estava condenando ninguém. O que ele estava dizendo é o seguinte, se você acha que você tem dinheiro e está na graça de Deus, você está muito enganado. Porque ele terminou, os primeiros serão os últimos. Quer dizer, os ricos, aqueles que estão achando que estão na graça de Deus, talvez sejam os últimos. Mas os últimos, aquele que está achando pecador, aquele que está confessando os seus pecados, aquele então está na graça de Deus. O que Jesus quis dizer é isso. Não quer condenar rico, não quer condenar ninguém. As pessoas que se dizem teólogas procuram explicar o que é buraco da agulha. Não tem nada com aquilo. É porque lá tinha isso. Os cobradores de impostos mandavam as pessoas passar, chamava buraco de agulha. A pessoa passava por ali, só passava ela, tinha que passar de lado, que era apertada, não podia carregar sacola, não podia perder nada. E depois, naquela época, não existia o dinheiro como tem hoje. Então, geralmente era sal. A gente fala assim, salário, é porque por causa do sal. Então, pagava-se em sal, que era uma coisa importante na época, pagava em alimentos, pagava em uma porção de coisas. Então fazia aqueles alforjes grandes no buraco da agulha. Ele não passava não, não tinha jeito, só passava ele, não é? E outra coisa interessante, por que Jesus não fala as ricas? É porque as mulheres, as benditas mulheres, não podiam ser revistadas. Então as mulheres não passavam no buraco da agulha, elas passavam lá naquele lugar. Quando tinha mulher, que mulher geralmente não acompanhava camelistas, não. Elas iam em outro lugar. Até hoje é assim. Até hoje os judeus tratam
vocês assim. Então Jesus não falou ricas, falou ricos. Porque quem passava no fundo da agulha era apenas homens, não eram mulheres. Então a coisa é muito simples. Agora, aquele que acha que está na graça de Deus, porque está cheio do dinheiro, às vezes ele não está no reino de Deus. Não está. Por quê? Apesar de Jesus ter falado isso, coisas que às vezes as pessoas de hoje não entendem, mas uma coisa ela entende. Não fazer da riqueza uma coisa própria. Não fazer da riqueza um poder. Não fazer da riqueza uma decisão. Deus não quer isso. Deus não permite isso. Deus nos dá a riqueza para dar àqueles que está faltando. Para dar uma vida boa, que a pessoa quando tem uma vida boa, ela sabe falar da boa vida. Ela sabe. Então Deus nunca vai criticar os ricos de jeito nenhum. Não tem nem cabimento uma coisa dessa. Porque nós pobres, quando precisamos de alguém, a gente procura os ricos. Né? A gente fala assim, uma esmola pelo amor de Deus. Eu acho isso tão bonito. Mas que seja realmente pelo amor de Deus. Porque senão, pelo amor do demônio, porque o demônio hoje... O que ele faz na sociedade hoje é aquele amor ao dinheiro, aquele amor ao poder, aquele amor àquela substância que as pessoas têm de achar que manda e não manda. Isso que o demônio faz na nossa vida. O demônio liga muito o poder ao dinheiro o poder. Então Jesus foi muito claro, é mais fácil um camelo passar por aquele buraco da agulha, onde só passava uma pessoa, do que um rico entrar no reino do céu. Quer dizer, aquele que acha que tem muita coisa, que dá graça de Deus e não tem coisa nenhuma. Então, esse evangelho de hoje é muito simples, mas que as pessoas têm que atentar por isso. Não fica procurando saber o que é buraco de agulha, porque não é isso que quer dizer. Não fica condenando o rico, não tem nada a ver uma coisa com outra. Jesus não condenou o rico, ele condenou aquele que acha que está na graça de Deus e não está, porque os caminhos de Deus são outros, tá bom? Então fica o meu recado de hoje, muito simples,